Opa, fala aí pessoal, hoje eu vou contar a história de Hyugo, o protagonista da série animada Wakfu, produzido pela Ankama Animation. Ok, bora lá. O Hyugo é um dos 6 Iliantropes originais, uma civilização que existiu muito antes dos eventos da série animada ou do jogo Wakfu. Os Iliantropes se originaram em um mundo muito distante do mundo dos 12. E fugiram quando foram atacados por uma raça espacial conhecida como Mecasmus. Depois de se aventurar pelo espaço por um longo tempo, eles pousaram no mundo dos 12. Hyugo e seu irmão dragão, Adamai, eram os aventureiros dos 6. E mais tarde, Hyugo foi nomeado rei dos Iliantropes. No entanto, isso fez com que um dos outros 6, Cube, ficasse extremamente irritado. Em excesso de raiva, ele conseguiu entrar em contato com um dos Mecasmus, Orgonax, que viajou para o mundo dos 12 para eliminar o restante dos Iliantropes. Hyugo e Adamai foram mortos nesse ataque, mas por serem um dos 6 originais que receberam o poder da reencarnação, eles renasceram dentro de seus respectivos Dofus, Grogar Lorar Gran. Mais tarde recuperou o Dofus e o levou adiante até o atual Wakfu. Ele confiou o bebê Hyugo a Alibert, enquanto ele levava Adamai com ele. Hyugo é otimista e bem animado. Ele nunca deixa passar um bom desafio. Também é carinhoso e até que bem obediente. Se passou um bom tempo, e Hyugo agora tem 12 anos. E ele ajuda seu pai a servir os hóspedes do albergue. Seus poderes mágicos começaram a se manifestar. Ele é capaz de criar portais de teletransporte. O despertar de seus poderes desencadeou o aparecimento de uma nova pena mágica nas penas de As. Esta pena revela que ele deve ir em busca de sua verdadeira família, a Ilha de Oman. Mas antes de partir, Hyugo tem uma emergência para lidar. Um monstro invade a pousada. Na realidade, é um Yopi chamado Sir Percedal de Bosque Triste, ou Sir Triste Bee de Percedal no original francês, também chamado de Perceudal, que está possuído por Robilax, o chuchu sob sua custódia. Hyugo consegue arrancar Robilax da testa de Perse, o que permite Perse recuperar os sentidos e a aparência normal. Assim que terminam de lidar com Perse, a aldeia é atacada por árvores que transformam os aldeões em plantas. Por sorte, Ruel, velho amigo de Alibert, estava visitando a pousada e, combinando seus esforços, eles conseguiram repelir o ataque. Infelizmente, essa batalha tem um gosto amargo, porque muitas pessoas, incluindo o pai de Hyugo, foram vegetadas. Hyugo vai com Perse e Ruel para a Floresta Proibida para tentar encontrar uma cura que revertesse isso. Nessa floresta, eles conhecem Amália, uma princesa sádida, e Evangeline, uma K que serve como a sua guarda-costas. As duas meninas se juntam ao grupo para tentar desvendar os mistérios das árvores. Eles acabaram encontrando o grande carvalho mole, entidade vegetal. E depois de Amália ter curado suas feridas, ele concorda em libertar os aldeões. Hyugo reencontra seu pai em ótima forma e decide ir com ele em busca de sua família na Ilha Oman. Infelizmente, antes de partirem, eles são atacados por Nox, que percebeu que Hyugo é na verdade o bebê que Grogar Lorar Gran estava carregando. Como ele ainda está tentando encontrar este dragão, ele espera que Hyugo lhe revele onde ele está escondido. Graças a Alibert, eles conseguem afastar Nox, mas Alibert foi tocado pela magia de Shenor e envelheceu prematuramente. Agora ele está fisicamente muito enfraquecido para ir com Hyugo. Ruel decide substituí-lo e acompanhar Hyugo para vigiá-lo. Perse e Amália também querem ir, porque a missão é nobre. Já para Evangeline, ela segue o grupo por obrigação, porque ela deve vigiar a Amália. Durante a jornada para a Ilha de Oman, Hyugo viverá muitas aventuras e até se tornará um famoso jogador de bofebol. Finalmente, eles conseguem comprar um barco e podem finalmente ir ao mar para encontrar esta misteriosa ilha de Oman. Durante o passeio, sua carta mágica irá jogar truques neles. Esta carta é como uma espada de Perse. É um objeto na qual o chuchu foi selado. O chuchu, chamado Grufun, tomou posse do corpo de uma aranha e captura Hyugo e seus amigos. Mas Hyugo logo se liberta e, em vez de confrontá-lo, conversa com ele. De fato, Hyugo entendeu que Grufun não é realmente mau, mas que ele sofre de um grande complexo de inferioridade. Na verdade, ele é apenas um chuchu menor, e apenas um chuchu maior, como Rubilax, tem direito a um guardião. O Rubilax não deixa de humilhá-lo neste ponto. Mas além desse problema de autoestima, Grufun tem medo da sensação de abandono. E o fato de ter sido esquecido no convés do navio durante a noite só aumenta esse sentimento. Para tranquilizar Grufun, Hyugo se oferece para se tornar seu guardião nomeado. Grufun está muito surpreso, porque nunca vimos um chuchu menor ter um guardião. Além disso, aos seus olhos, tal compromisso é tão solene quanto o pedido de casamento. Mas a ideia de ser o primeiro chuchu menor a ter um guardião o atrai.
e ele voluntariamente volta para sua carta. Quando o Nox está atacando o grande carvalho mole, ele faz um desvio para a aldeia de Yugo para ver a Liberty novamente. Nox admira a atitude que a Liberty teve quando lutou contra ele, arriscando sua vida por seu filho. Ele mesmo está desesperado para encontrar sua família. Então, em uma explosão de bondade, ele devolve sua juventude a Liberty. A Liberty não entende porque seu inimigo veio em seu auxílio. O próprio Nox não explica muito bem seu gesto. No fundo, ele só quer ser compreendido também. Como a Liberty não sabe onde o Yugo está, ele não foi capaz de informá-lo de sua recuperação ou o que Nox fez por ele. Chegando na ilha de Oman, Yugo conhece a que explica que ele é seu irmão gêmeo, porque eles são descendentes do mesmo Dolphus. Eles então encontram um Grogal Loragran, que completa as explicações de Adamai, mostrando a Yugo um pouco sobre os Elianthropes. Aparentemente, no tempo antes do tempo, os dragões povoaram o mundo. Eles adoraram o grande dragão e a deusa Elianthrope, que são o pai e a mãe de toda a vida do universo. Um dia, dragões começaram a colocar Dolphus particulares, que tinham um dragão e também um bebê de aparência humana, mas com grande sensibilidade à magia primordial, ou seja, estavam basicamente sensibilidade a Wakfu. Eles batizaram esses seres de Elianthropes, em homenagem à sua deusa. Graças à sua sensibilidade mágica, os Elianthropes desenvolveram invenções como o Portal Zap, portal de teletransporte, que também é visto no episódio 3, mas também no videogame online Dolphus. Um dia, os Elianthropes desapareceram misteriosamente, deixando para trás muitas invenções, incluindo o Eliacubo, usado por Nox. A única coisa que Grogal Loragran ainda se lembra é do dia em que uma criança Elianthrope lhe deu a custódia de Yugo e Dolphus de Adamai. Enquanto Yugo tinha acabado de encontrar Grogal Loragran, a ilha é atacada por Nox e sua fortaleza móvel. Grogal Loragran tentou impedi-lo, mas ele foi morto por Nox. Felizmente, ele teve tempo de transportar Yugo e seus amigos para longe da ilha de Oman, antes que seu espírito desaparecesse. Ele usa a magia de dragão para criar uma pena mágica nas penas reais. Esta pena informa Yugo e Adamai de sua morte e pede que eles encontrem seu Dolphus. Yugo não entende nada sobre essa história de Dolphus. Adamai então explica a Yugo que os dragões são imortais. Quando o corpo de dragão morre, seu Wakfu gradualmente reencarna no primeiro Dolphus que eles colocam. Por enquanto, o Dolphus de Grogal Loragran não pode ser visto. Mas em pouco tempo, quando a alma de Grogal Loragran terminar de reencarnar neste ovo, Nox será então capaz de localizá-lo. Yugo e Adamai devem, portanto, encontrá-lo antes de Nox. E, ok, esse vídeo ficou muito grande, então eu dividi ele em dois. A parte 2 vai sair quinta-feira. Até a próxima, fui! Não esquece do like. Opa, estava esperando pela continuação, não é? Pois bem, então aqui vai. Depois de receber a mensagem de Grogal Loragran sobre seu Dolphus, Yugo e Adamai têm uma missão: recuperar seu Dolphus antes de Nox. Essa missão dará a Adamai tempo para treinar Yugo para dominar melhor a magia. Yugo aprende a ver as correntes de Wakfu que atravessam todos os seres vivos. Graças a Adamai, Yugo domina seu Wakfu cada vez melhor, o que lhe permite encadear portais dimensionais cada vez mais rápido e dá a impressão de que ele se move extremamente rápido. Ao experimentar algumas coisas, ele descobre acidentalmente que quando se joga um portal em outro, ele cria uma descarga de energia muito poderosa capaz de pulverizar um golem. Este novo poder servirá para derrotar o monstro de pedra que guarda o Dolphus de Grogal Loragran. Uma vez que essa tarefa é cumprida, eles podem retornar ao reino de Sajda para confrontar Nox e impedi-lo de tomar o Wakfu da Árvore da Vida. Infelizmente, a luta vai muito mal. Percy é morto e a Árvore da Vida tem seu Wakfu roubada por Nox, que dizima os Sajdas, incluindo Amalia, no episódio 26, mas permitiu que ele retornasse antes que a Árvore da Vida esvaziasse. Yugo fica feliz em ver tudo. Ok, vamos falar um pouco da antiga vida de Yugo. Quando o corpo de um Elianthrope morre, sua alma retorna ao seu Dolphus original, para que ele possa renascer em um novo corpo. Yugo ficou 10.000 anos em seu Dolphus antes de eclodir. No episódio 33 e no jogo Slands of Wakfu, descobrimos um pouco mais sobre sua vida anterior, e especialmente sobre as circunstâncias de sua morte. No episódio 33, Yubi afirma ser o rei dos Elianthropes, e ele relatou que Yugo o salvou, jogando em uma dimensão paralela. E então, Yugo morreu usando todo o seu Wakfu para lançar um ataque final para derrotar Orgonax, o ser que atacou seu povo. Mas descobrimos no jogo lançado em março de 2011, como um exclusivo do Xbox 360, Slands of Wakfu, que na verdade Yugo era o rei dos Elianthropes, e que Kyuubi o traiu.
Também ficamos sabendo que foi Nora e Efrain que usaram todo o seu Akfu para lançar o ataque final contra o Orgonox, pois Yugi e Adamai já estavam mortos. Nora dá o Akfu e o Elian Cubo para Grogaloragram antes de se sacrificar. Nora teve tempo de entregar o Dolphus de Yugo a Grogaloragram e pediu que ele vigiasse até que o Dolphus eclodisse. Graças a ela, Yugi e Adamai ainda estão vivos. Na segunda temporada de Wakfu, no episódio 51, Yugo acaba descobrindo pelo dragão Peiris que ele é o rei dos Heliantrópicos. Ele também descobre os motivos de Kyuubi e a razão pela qual ele traiu seu povo, provocando um conflito contra os 12 Pecasmos. Kyuubi é um Heliantrópico um pouco especial, porque ele é o único que se lembra de suas vidas quando ele reencarna em um novo corpo. Como resultado, ele perdeu o gosto pela vida, porque não há mais nada para descobrir. Para passar o tédio, ele queria explorar o espaço, mas para não ir sozinho, ele fez com que Pecasmos destruíssem o mundo natal dos Heliantrópicos. Assim, sua família não teve escolha a não ser deixar seu planeta natal. Quando Yugo descobre a traição de Kyuubi, ele o tranca na Dimensão Branca, uma área da qual Kyuubi não pode escapar. Infelizmente, ao contrário de Kyuubi, Yugo não tem memória de suas vidas passadas. Então, Yugo o liberou no episódio 33 e confiou nele sem saber que ele era sua maior ameaça. Kyuubi o manipulou e o levou para a dimensão onde as crianças Heliantrópicos foram evacuadas. Ele esperava convencer Yugo a voltar com ele para explorar o espaço. Mas para decolar sua nave, era necessário tomar todo o Akfu do mundo dos 12, ou seja, matar toda a vida do planeta. Claro que Yugo recusou essa oferta, e depois de uma luta difícil, ele conseguiu colocar Kyuubi de volta na Dimensão Branca, no episódio 53. Ainda no mesmo episódio, Yugo parece não estar orgulhoso dele mesmo, pois os apelos de Kyuubi continuam a ecoar em sua cabeça. Mesmo após a luta, Yugo percebe que condenar alguém a tamanha solidão é simplesmente desumano. Ele não fez isso para punir Kyuubi, mas sabendo que Kyuubi é imortal, era a única maneira que ele tinha de impedi-lo de fazer qualquer mal. Yugo percebe que Kyuubi, assim como Nox, precisa de mais ajuda do que estar preso. É por isso que Yugo deixou Nox ir, mas ele se permitiu esse ato de compaixão porque Nox não era mais uma ameaça. Infelizmente para Kyuubi, o caso é muito diferente, porque mesmo enfraquecido, ele continua sendo uma grande ameaça. O mundo dos 12 ainda não está pronto para receber os Heliantrópicos. Yugo ainda é muito novo para liderar seu povo. Então, o dragão Baltazar decide que é melhor esperar um pouco mais para voltar. Mas para evitar que o Elian Cubo cause mais danos, ele decide mantê-lo com ele. Yugo sai sozinho para o mundo dos 12. E, bicho, esse vídeo ficou muito grande também, e ainda falta muita coisa. Então, acho que a gente ainda vai ter a parte 3 ou a parte 4 desse vídeo aqui. Bom, espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo. E falou! Opa, fala aí pessoal, aqui está falando sou eu, o Jin, e hoje nós vamos continuar a saga do jovem rei Yugo. A sua história continua, não em uma nova série animada, mas em um mangá que carrega o mesmo nome da série. No volume 1 desse mangá chamado Wakfu, enquanto Yugo comemora seu 14º aniversário com seus amigos, Jivan, a guardiã do mês de Javian, chega e ordena que Yugo lhe dê os 6 Dolphus Heliantrópicos. É claro que Yugo se recusa a devolvê-los a ela. Eles tenta neutralizar este intruso, mas o poder de Jivan é tão forte que ela consegue matá-lo. Para garantir que Yugo faça o que ela pede, Jivan sequestra Grogaloragram e Shibi. Ela promete libertá-lo se Yugo trouxer os 6 Dolphus. Ela também menciona o fato de Orgrest também possuir 6 Dolphus. E esses Dolphus não possuem Heliantrópicos, tá, mano? Tem que deixar isso claro. Mas que este oponente é tão forte que é impossível recuperar esses Dolphus. Yugo é forçado a aceitar essa nova missão. E essa saga vai ter um vídeo especial aqui no canal. Então a gente vai continuar por aí. Avançando um pouco mais na história depois do mangá, os ovos de Wakfu acontecem 6 anos após o final do mangá. Mas Yugo e a sua companhia conseguiram reunir os 6 Dolphus e pretendem usá-los contra o Orgrest. Porque essa nova crise de lágrimas mágicas está levando o nível das águas, que em breve vai fundar o reino Sajda debaixo da água. Infelizmente, uma guilda secreta chamada Irmandade roubou o Dolphus Heliantrópicos. O Conde Arenbong, dono de 2, concordou em devolvê-los em troca da mão de Amalia, no caso, o casamento não literalmente a mão dela, colocando o bem do seu povo acima dela mesma. Amalia aceitou esse casamento arranjado
arranjado, para grande desespero de Yugo, que está secretamente apaixonado por ela. Yugo gostaria de declarar seu amor, mas desistiu porque, embora ambos tenham completado 20 anos, Amalia se tornou uma bela mulher, enquanto ele ainda tem o mesmo corpo de criança. No final das contas, o casamento é cancelado, quando Amalia percebe que Kong Jarembong não tinha intenção de salvar o reino Sajda, e apenas queria derrubar suas florestas para usar madeira como combustível. Este confronto terá pelo menos o mérito de mostrar que Amalia também não é tão diferente com Yugo, mesmo que também não se atreva a dizer isso. Enquanto Yugo recupera 4 dos 6 Dofus, Adamai e Otomai encontraram os 2 últimos. Lady Echo está pronta para devolver o Dofus a Adamai sem lutar, desde que ele concorde em ouvi-la por alguns minutos. Ela explica que a Irmandade é uma guilda secreta formada por imortais, semideuses e filhos de dragões, cujo objetivo é proteger o mundo. A Irmandade não roubou os Dofus Heliantropes para usá-los, mas apenas para evitar que Yugo e Adamai usassem esses Dofus contra Orgrest. A Irmandade pensa que confrontar os poderes do Dofus Primordial com o Dofus Heliantrope poderá causar o fim do mundo. Adamai ouviu Lady Echo com ceticismo, mas vendo que o próprio Otomai pensa que ela está certa, ele reconsidera seu julgamento. No reino Sajda, quando Adamai diz a Yugo que se recusa a deixá-lo usar o Dofus Heliantrope contra Orgrest, Yugo fica chocado. Enquanto eles conversam, Dali está lutando sozinho contra Orgrest, e se eles não o ajudarem, ele irá morrer. Yugo não consegue acreditar que seu irmão esteja pronto para acreditar em um estranho e deixar seu amigo morrer. Adamai responde que Tristepin não gostaria que arriscássemos o fim do mundo apenas para salvar sua vida. Este argumento não convence Yugo, que ataca Adamai e recupera a força os Dofus que ele tem. Adamai avisa Yugo que se ele usar o Dofus, ele terá que escolher entre o irmão e o amigo. Se Yugo decidir usar o Dofus, nunca mais o verá. Yugo retruca que se não os usar, haverá um deles que ele com certeza nunca mais verá. Para grande desespero de Adamai, que se sente traído, Yugo usou Dofus, como Adamai previu, ao querer salvar seu amigo, Yugo quase destruiu o mundo. Felizmente, Yugo conseguiu evitar a catástrofe por pouco e salvar Tristepin. Yugo se culpa pelo ocorrido, embora no final de tudo tenha acabado bem. Ele gostaria de encontrar Adamai para se desculpar, porque entendeu que agiu como um imbecil, um panaca, um babaca, um desmiolado. Parei aqui. Felizmente, o sentimento de ressentimento de Adamai é tão forte que ele se recusou a se reconectar com seu irmão, recusando-se até a comparecer ao casamento de Tristepin e Evangeline. Adamai recorreu a uma nova família adotiva, graças à Lady Echo, que o convidou para ingressar na Irmandade. Não está especificado no OVA número 3, mas o uso dos 6 Dofus Heliantropes teve consequências inesperadas. Quando Yugo ativou o Dofus, vimos uma espécie de imitação dele mesmo, mas ao mesmo tempo também criou uma nova classe de personagens, os Heliantropes, que apareceram através de portais no passado, sombrios, tenebrosos, parecem vir das profundezas da alma de Yugo. Assim como ele, sua técnica de combate é baseada no domínio do Wakfu, em particular dos portais de teletransporte. Heliantropes, portanto, apareceu simultaneamente na Era dos Dofus e na Era Wakfu, antes do nascimento de Yugo. Como resultado, estamos presentes de um paradoxo temporal. Se tipos de Heliantropes existiam desde a Era dos Dofus, por que nunca ouvimos falar deles antes? Na realidade, tem uma explicação. Esses seres, que são uma espécie de criação mágica, sofrem uma maldição. Quando o Heliantrope morre, ninguém se lembra dele, e ele não deixa vestígios de sua existência na cabeça das pessoas, já que ele não deveria ter existido. Esta explicação tem pelo menos o mérito de esclarecer um ponto. Na teoria, a raça dos Heliantropes foi a primeira a ocupar o mundo dos 12. Foi completamente erradicada pela luta contra Orgonax. No jogo Ilhas de Wakfu, os humanos só apareceram milhares de anos depois. Portanto, era impossível que os humanos tivessem ouvido falar em Heliantropes. Porém, eles sabiam que essa raça é extinta desde que criaram os portais Zap. Na realidade, provavelmente são os Heliantropes que se tornaram lendas, porque mesmo que desapareçam da memória coletiva ao morrerem, os livros que foram escritos e as pinturas que foram feitas pelos representantes não desapareceram. Essas histórias de ilustrações poderiam explicar por que os Heliantropes se tornaram uma lenda e por que dizem que desapareceram repetidamente